Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gustavo Fonseca, eu sou sócio da FAS e hoje nós vamos falar sobre gestão de escritórios e gestão de departamentos jurídicos. Nós, advogados, nós temos várias cadeiras na faculdade de processo penal, processo civil, direito civil, filosofia, sociologia, deontologia, mais um monte de IA, mas gestão a gente não tem. E aí o advogado se forma, como foi o meu caso, e aí eu vou começar um escritório. Como é que faz para começar um escritório? Se a gente sabe a parte teórica da matéria, né? Mas não sabe gerir uma empresa ou um escritório. Sem entrar muito no tema se o escritório de advocacia é ou não uma empresa, mas ele é uma organização. E como toda organização, ele tem que ser bem administrado, tem que ser bem organizado. E a gente convidou hoje aqui três feras para falar desse tema, de áreas diferentes, para a gente ter um pouquinho, é, uma visão diferente, né, de cada área. E a ideia é que você, advogado, que está assistindo a gente hoje, saia daqui hoje com algum conteúdo, algo que você possa já aplicar aí no seu escritório. A gente dividiu em quatro grandes temas para a gente dar uma passada geral. É claro que a gente não vai aqui, né, numa live dessa, que é uma coisa rápida, a gente tem um tempo resumido aqui. A gente não vai conseguir fazer tudo sobre todos os temas, a gente vai dar uma passada rápida e deixar algum conteúdo. Então a gente dividiu entre os quatro temas: controladoria, planejamento estratégico, clientes e cultura. E a gente, né, como eu falei, tem muito assunto, mas a gente vai passar geral em cada um desses temas. Eu vou pedir licença aqui, entre os nossos convidados temos dois advogados, vou pedir licença para não chamar os nossos doutores de doutores, para a gente fazer isso aqui da maneira mais tranquila possível, descontraída, sem juridiquês, de forma que a gente entenda da forma mais fácil possível. A nossa primeira convidada é administradora, especializada em gestão legal, gestão da qualidade, produtividade, gestão financeira, controladoria, auditoria, qualificação não falta. Ela há 16 anos atua diretamente como gestora de escritórios, foi minha consultora lá no meu primeiro escritório quando eu me formei, me ensina no dia a dia até hoje a importância de ter uma gestão, de a gente se preocupar com isso e ter atenção, utilizar os mecanismos de gestão para tomar decisão. Seja muito bem-vinda, Elisa Bagatelli. O Obrigada pelo nosso, convite. opa, o nosso segundo convidado é especialista em direito empresarial e LGPD, proteção de dados, para quem não está familiarizado com a sigla. Ele tem escritório em Vitória e no Espírito Santo, em São Paulo. E antes de montar o escritório, em 2011, já trabalhou em um grande escritório em Vitória também. E é uma pessoa que eu conheço bem, que tem uma pegada, é um advogado que é técnico, conhece muito da matéria, mas é muito ligado também na gestão do escritório, né? Seja ele mesmo gerindo ou um profissional terceirizado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu amigo Walter Ferreira Júnior. Boa E tarde, a eu que nossa, agradeço. opa, valeu. E a nossa terceira convidada é a competentíssima head jurídico do Grupo Avista. Ela começou a jornada dela no direito em 2008, sempre atuou com o departamento jurídico interno, né, Mary? Desenvolvendo estratégia, atuações nas áreas de consumidor, trabalhista e civil de empresas do ramo financeiro, administradora de cartão de crédito. E ela, gente, é quem escolhe se vai contratar um escritório ou outro. Então, você ouça bem o que essa moça tem a nos dizer, porque no fim das contas pelo menos em grandes grupos que possuem um jurídico interno, são essas pessoas quem decidem no final das contas se contrata um escritório ou outro. Então, muito obrigado pelo convite, seja bem-vinda, Meirielle Douro. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. Bom, eu que agradeço aos três de novo e vamos para o que interessa, né? Vamos começar. A gente fez uma enquete com algumas perguntas, selecionamos algumas já, e quem tiver alguma pergunta agora para fazer, pode colocar aqui no chat aqui embaixo, a gente vai ter uma equipe para responder enquanto a gente está fazendo essa live, e se a gente não conseguir responder agora, a gente responde depois, assim que possível. E a minha primeira pergunta aqui vai para a Meire. Bom, acabei de falar, né? Você contrata escritórios no Brasil inteiro. E eu sei que a técnica jurídica é uma condição assim para contratar um escritório. Mas além da técnica jurídica, se você puder deixar um recado assim para o advogado, o que você leva em consideração na hora de escolher um escritório? Legal, boa pergunta. Eu entendo que a técnica jurídica, hoje, ela já não é um ponto diferencial dos escritórios, né? Apesar de ser muito relevante. Hoje temos aí no mercado muitos escritórios com boas atuações, boas técnicas, um bom marketing jurídico, um bom relacionamento.
Portanto, para a contratação de um parceiro jurídico, levamos em consideração, além da técnica, alguns diferenciais, né? O primeiro deles é que tem a participação efetiva, conjunta e diária no negócio. Um escritório que entenda o produto do cliente e trabalhe com soluções de melhoria contínua, né? Um dos pontos avaliado é a mudança do mindset, né? Pensando em formas de como fazer diferente, um escritório voltado para o negócio. Se utilize aí de tecnologia, né, como a sua aliada. E um ponto importante ainda é que o escritório consiga enxergar o departamento jurídico interno como sua parceira, né? E juntos ali implementar inovações, metodologias e boas práticas. Resumindo, é um escritório que consiga sentir a dor do cliente e que vista a camisa. Legal. E assim, é uma troca, né, Meire? No dia a dia, não adianta a gente, eu digo assim, a gente aqui pelo lado do escritório, se a gente não entender o que vocês estão fazendo lá na empresa, o que é esse produto, né? No caso de vocês lá, tem um time de desenvolvimento, tem um time de marketing, se a gente não entender o que eles estão, quais são os planos para os próximos produtos, quais são as melhorias, né? Entender um pouquinho do que está dando problema para trazer para o dia a dia. Então, perfeita a sua fala, a gente concorda, obviamente, com isso, né? E essa troca a gente vê na prática que é muito relevante. E, assim, ainda para você, Meire, sobre jurimetria, vocês trabalham, né? Uma empresa, a Meire tem uma empresa, você é head de uma empresa que é tradicional e, ao mesmo tempo, uma startup, né? Tem um pouquinho dos dois mundos. Vocês estão usando jurimetria? Até se você puder falar um pouquinho o que é jurimetria, para quem não está acostumado ainda com esse termo, para que serve? E no caso específico de vocês, assim, vocês já estão usando ou é um projeto? Já estamos usando, sim. Em termos simples, a jurimetria nada mais é do que a estatística aplicada ao direito. É analisar dados do passado e desenhar estratégias para o futuro, né? Um avanço muito importante que temos no direito é que atualmente existe tecnologias ao nosso favor. Então, sistemas que conseguem fazer a captura de dados públicos dos tribunais e, em conjunto com os dados internos, consegue trazer insumos para melhor tomada de decisão, né? A análise de dados no direito cria visões mais reais. Basicamente, se não temos dados, consequentemente, não conseguimos ter visões do que queremos como resultado. E, principalmente, ficamos sem foco de acompanhar aí toda essa mudança no judiciário, que eu considero muito importante. A aplicação na jurimetria no departamento jurídico interno surgiu exatamente para sanar essa dor, né? Precisávamos ter uma direção, conhecer os nossos dados, conhecer o nosso passivo, o tamanho dele, né? Entender como que os juízes vêm se posicionando nos julgamentos das nossas ações, conseguir medir o percentual aí de perda, de êxito, êxito por comarca, quais são as nossas causas raízes, entre outros dados, para que assim fosse possível a gente desenhar métricas e termos estratégias aí de atuação. Então, buscando sempre, né, os melhores resultados, economia para a empresa, melhoria no produto, né, porque se a gente conhece a nossa causa raiz, a gente consegue melhorar o produto, e caminhar para o jurídico, para o negócio, né, que é mitigar riscos, trazendo essa melhoria contínua. É muito importante ainda comentar nessa pergunta mencionar, né, que grandes oportunidades elas surgirão para aqueles que souberem utilizar essa ferramenta, né, independente aí do tamanho do escritório ou do tamanho do departamento jurídico, né. Ainda independente ainda se terão acesso à melhor tecnologia, porque a jurimetria ela pode ser feita por Excel, extraindo aí a base de dados do seu sistema jurídico interno e brincando ali com os dados, buscando tendência, por exemplo, né? Perfeito. E hoje está super acessível, né? Tem startups que fazem uma demonstração disso a preços acessíveis, né? Não é aquela coisa de jurimetria para escritório grande, né? Para aquelas bancas enormes, não é bem assim, né? Na realidade, a gente está vendo que está super acessível para os advogados. E legal que você falou de causa raiz, né? Para quem não está acostumado com esse conceito de causa raiz, e funciona muito bem, é basicamente mapear os principais casos de conflito. Então, olha, eu tenho esses 5, 6 ou 7 problemas aqui que se repetem, né? E a ideia é ir eliminando ou melhorando cada vez mais essas causas raízes, né? Para, se vier um problema, se aquele negócio virar uma ação, a gente ganhar a ação, ganhar o processo. Show, Meire, obrigado, viu? Eliza, vou passar a bola para você agora, tá?
Com relação ao relacionamento aí, escritórios, né? Você atua para alguns escritórios. Com relação ao relatório, as informações que esses escritórios mandam para o jurídico interno, o que que você acha que assim não pode deixar de ter? O que que é essencial? Fala um pouquinho para a gente disso. Claro, o relatório, Gustavo, ele deve fazer parte de um fluxo de comunicação com o cliente. E a primeira coisa é saber quais são as informações relevantes para que o cliente se mantenha atualizado e que ele tome boas decisões. Cada cliente tem a sua necessidade e a gente precisa assumir um papel ativo de perguntar e entender quais são essas necessidades. O jurídico ele precisa passar a ter uma posição mais estratégica e deixar de ser custo. E nessa transição, um relatório de qualidade vai fazer toda a diferença. Não adianta enviar um relatório de contingência anual só para cumprir procedimento e sequer saber o que significa, por exemplo, prognóstico. O relatório, ele precisa ser capaz de responder a pergunta que os clientes mais fazem para todos os advogados, que é: doutor, como está no meu processo? E aí, se você envia um relatório para ele com andamento, com detalhe do andamento, processo concluído, não vai adiantar de nada, porque ele não vai entender essa linguagem e vai acabar te ligando para saber o que é processo concluído, para saber se ele perdeu, se ele ganhou, o que que precisa ser feito, e ainda ele vai reclamar com você que o processo dele está demorando demais. E é por isso que nas consultorias que eu faço, eu sempre indico que nos relatórios tem um campo de principais andamentos, que realmente informem os andamentos relevantes e que seja na linguagem que o seu cliente entenda, né? Isso é extremamente Traduzido importante. para o cliente, né? Traduzido, exatamente. E que responda justamente a pergunta: doutor, como está o meu processo? Que responda essa pergunta de forma clara e estabeleça quais são as principais ações daqui para frente. Um relatório também, gente, precisa ter informações atualizadas, corretas e, por favor, sem erro de ortografia. A gente precisa ter zelo nessa comunicação com o cliente. Né? E um sistema de gestão bem parametrizado vai agilizar e vai te auxiliar na elaboração desses relatórios, porque vai dar confiabilidade a essas informações. E pegando também o gancho que a Meire falou sobre jurimetria, hoje é um grande diferencial apresentar os dados dos processos de forma estatística, mostrando os resultados efetivos da sua atuação para o cliente. Então, resumindo, um relatório ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo e ele precisa exatamente responder as perguntas que o seu cliente precisa saber todos os meses para tomar boas decisões. Maravilha. Acho que a principal dica aí é não cometam erros de ortografia. O mínimo, Bacana. né? Walter, vamos falar um pouquinho de Vamos planejamento lá, estratégico, então? vamos. Vou citar aqui uma coisa que eu ouvi de um amigo nosso uma vez numa palestra, que ele mencionou a Alice, né? Aquele coelho. A Alice Uhum, faz uma pergunta, acho que para o coelho, onde, né, qual caminho que isso, eu vou? Ah, você quer chegar aonde? Ah, não sei. Então, qualquer caminho serve. Né? E o exato. planejamento estratégico, na minha visão, é muito isso. Assim, onde que eu quero chegar, né? Ah, eu quero chegar Sim, em determinado lugar. Como eu vou chegar lá? E aí faz esse desdobramento. Então, tá. fala um pouquinho assim para a gente como você enxerga o planejamento estratégico, se é importante se foi importante para você, se ainda é, né? Lá no começo da sua carreira, agora um pouco mais já avançado aí, né? Walter tem essa carinha aí, gente, mas ele tem 58 anos, tá? É só porque ele não deixa a barba crescer e parece que ele é mais novo que todos nós, mas não é não. Exatamente. Mas como é que é isso aí? Dá mais trabalho do que resultado? Dá mais resultado do que trabalho? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Sem dúvida, dá mais resultado do que trabalho, com certeza. O planejamento estratégico é algo que a gente pratica no escritório desde sempre. Eu confesso que no início da minha carreira, eu e um sócio, a gente não fazia planejamento estratégico e a gente se deparou com um determinado momento em que a gente pensava assim, cara, nós somos tão bons, sabe? A gente somos bons profissionais, né? A gente trabalha bem, ganha causas, tem clientes e por que não sobra, né? Por que o escritório cresce a passos mínimos, né?
E aí eu falei, bom, eu acho que a gente precisa de um planejamento, né? Onde que a gente quer chegar? Na verdade, onde que eu quero estar no ano seguinte, no ano seguinte. Então foi aí o momento que eu realmente comecei a estudar sobre empreendedorismo jurídico, na verdade, eu comecei a ler sobre isso. E dentro do empreendedorismo tem o planejamento, entre outras coisas, e foi aí que eu vi a importância de um planejamento estratégico. Eu sim acho que escritório de advocacia é uma empresa, eu tenho essa certeza. Não há diferença alguma de outras empresas, exceto questões publicitárias, enfim. Tenho essa convicção, ajo no meu escritório como sendo uma empresa, cobro como sendo uma empresa, bonifico como sendo uma empresa, porque com essa visão eu entendo que o planejamento estratégico não pode faltar dentro do escritório. A gente advoga preferencialmente para a empresa também, e a gente vê que as empresas que têm planejamento estratégico são diferentes no mercado. Tem um cliente nosso aqui de São Paulo que ele, uma vez, a gente conversando, ele chegou para mim e contou uma história, falou, Walter, a nossa empresa existe desde 2008, 2006, se eu não me engano, mas a nossa virada de chave foi em 2012, quando a gente começou a implementar planejamento estratégico. Então, hoje eles são líderes aqui em São Paulo, no mercado que eles atuam. Então, é diferente. Ele ainda brincou assim, é igual um caminhão, é uma viagem, um caminhão de melancia. Ele falou, vai cair melancia, vai quebrar melancia, vai ter melancia que vai estar magoada, não vai servir mais para o uso, mas o final é maravilhoso e quando chegar lá, as melancias vão estar tão encaixadas, que não vai ter como dar nada errado dentro da empresa, e é o que acontece. Tanto que vocês fazem planejamento, a gente faz planejamento, a gente sabe que tem gente que não se enquadra, tem gente que pede para sair porque não concorda com aquilo, e é o planejamento estratégico. Eu gosto muito de planejamento, pratico, é trabalhoso, mas o resultado, sem sombra de dúvida, vale muito mais que qualquer reunião toda sexta-feira de manhã para tratar do ano seguinte, do mês seguinte, enfim, vale muito a pena. Vocês começaram primeiro, qual tamanho, assim? Às vezes eu estou fazendo essa pergunta porque alguns assuntos, para quem está começando, pode passar a impressão, planejamento estratégico, nome pomposo, assim, né? Não é para mim ainda, eu estou só começando. E eu fiz isso com a Elisa lá quando eu me formei, né? Quando eu me formei, eu falei, Elisa, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, porque eu larguei a faculdade de administração no meio, não me formei em administração, vem aqui me ajudar. Mas eu queria saber de vocês, assim, se você falou que foi um pouco no meio do caminho ali, no começo, mas no meio do caminho, né? Foi. Éramos eu e meu sócio, uma estagiária / secretária, né? Porque no início a gente acaba, né? Utiliza estagiária para algumas coisas, outros horários atende telefone, então éramos só nós. E eu decidi que a gente ia fazer planejamento. Quando a gente começou o planejamento estratégico, éramos só nós três. Então, assim, a gente definiu tudo. Aí, óbvio, né? Eu não vou entrar em detalhe de planejamento porque eu tenho até vergonha de falar na frente da Elisa, né? Mas o pouco que eu posso falar, a gente botou lá pontos fortes, pontos fracos, ameaças internas, ameaças externas, fez o Canva, enfim, né? Matriz SWOT, tudo aquilo. E mesmo com 3 pessoas deu para desdobrar. Com assim, 3 pessoas, deu para desdobrar. A gente fez especialmente assim, queremos chegar lá. Então, assim, no futuro, a gente quer ter uma equipe com isso, com isso, com isso. No momento, nós temos isso e fomos agindo da maneira que a gente tinha. Contratamos uma advogada, depois mais uma advogada, e o escritório foi crescendo. Hoje eu não estou mais com esse sócio, hoje nós somos outro escritório com outros sócios, que também tem essa mentalidade de planejamento. Então, com 2 pessoas, nós implementamos um planejamento estratégico da forma que a gente podia na época, né? Como tem aquela frase, né? Faz o melhor que você pode hoje, para que você possa fazer melhor daqui para frente, era o que a gente fez. Então, o melhor que a gente tinha, a gente aplicou naquele momento. E a partir do momento que a gente foi crescendo, olha, contratamos mais um advogado, vamos rever o planejamento. Outro advogado, vamos rever o planejamento. É essa área que a gente quer? Quer uma nova área? Não quer uma nova área? Vai ter assessoria jurídica? Enfim. E assim fomos crescendo. Show de bola. Elisa, então vamos perguntar para você, né? Pra gente não ficar falando aqui de planejamento estratégico e tomar um esporro daqui a pouco tá falando besteira, né, Val? Exatamente. Imagina, por favor. Mas Elisa não dá esporro, tá? Elisa, ela conduz, ela mostra o caminho. Eu sou fofo agora. Eu sou fofo agora, porque eu conheci uma Elisa 15 anos atrás, sei lá, né, Elisa? Mas aqui, você dá consultoria para vários escritórios, né? Tem escritório que só faz processo, tem escritório que só faz consultoria, enfim, de várias áreas. Tem alguma... O que é comum, assim, para todo mundo? Tem alguma receita de bolo ou tem alguma parte do planejamento estratégico que é um ponto de partida para todos os escritórios? Quem quiser fazer sozinho alguma coisa, dá para fazer? Quem acha
né? Por mais que seja uma coisa super acessível hoje, mas às vezes a pessoa não tem nada para investir, zero, só tem tempo, né? O que você pode deixar assim de uma orientação geral? Gente, essa é a beleza da administração, assim, que tudo pode ser adaptável para qualquer tipo de organização, qualquer tamanho. Isso que eu me encanto muito na administração, né? Não existe uma receita de bolo, Gustavo, mas existe a adaptação das ferramentas, é ter esse conhecimento e fazer as adequações de acordo com cada realidade. E aí, o primeiro passo é descobrir a identidade do escritório. É descobrir qual é o propósito, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, mas não é daquelas que a gente vê no site institucional ou então pregado na parede na recepção, sabe? Não é isso. Precisa ser algo que realmente faça sentido para os sócios e para o time. Porque a carta de valores, que é esse conjunto de coisas, ela é a base para a cultura, e isso precisa ser muito verdadeiro. Por exemplo, não adianta estar escrito lá nos seus valores o dinamismo, se o seu processo de decisão, ele é extremamente burocrático e demora semanas para acontecer. Ou seja, o seu valor, ele não reflete a realidade. O que você está dizendo para os seus clientes e para o seu time, ele é falso. Né? Então, essa é a carta de valores, a sua identidade, ela precisa ser real, ela precisa fazer sentido para essa organização. Depois dessa fase, normalmente eu aplico a ferramenta que o Walter usou lá, que é o SWOT, que nessa ferramenta a gente mapeia os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da organização. Depois desse mapeamento feito, a gente tem condições de estabelecer os objetivos estratégicos. E aí é utilizada uma outra ferramenta, eu gosto muito do BSC para fazer isso, que a gente delimita os objetivos estratégicos com base em 4 perspectivas. Que a primeira é de time, né, que é a sua equipe e a sua estrutura de funcionamento, processos internos, clientes e resultados financeiros. E aí você tem condições exatamente de traçar os seus objetivos dentro de cada perspectiva que faz sentido para uma organização acontecer. O Walter falou que no início era ele, a estagiária e o sócio, né? Isso é o time. Você não precisa ter 10 advogados, 20 estagiários para que você comece, para que você realmente aplique as ferramentas. Depois dos objetivos estratégicos mapeados, aí a gente parte para o plano de ação, faz o desdobramento desses objetivos, detalhando o como chegar lá, né? No caso dos departamentos jurídicos, o planejamento estratégico ele é uma continuidade do planejamento da empresa, mas a missão, os objetivos e os indicadores devem ser próprios do jurídico interno. Isso é extremamente importante. Dependendo da maturidade, do tamanho do escritório, a gente pode pular algumas dessas etapas, ou a gente pode implementar outras etapas, como o Walter citou o Canvas, que também é uma outra ferramenta estratégica. Na FAS, por exemplo, em 2019, quando a gente estava construindo o planejamento desses 2 anos, a gente não usou o SWOT, né? Eu não apliquei o SWOT, a gente partiu direto para os objetivos estratégicos, porque isso fazia muito sentido na fase daquele momento. Então, a gente já estava maduro o suficiente para saber quais eram os nossos erros, os acertos, o que a gente tinha de oportunidade e ameaça, e a gente já pôde passar direto para os objetivos. E, por fim, nada disso funciona se o planejamento estratégico ele não for comunicado para a equipe, porque todo mundo precisa fazer o esforço ele deve ser conjunto para que toda a organização atinja esse objetivo. Então, é fundamental que depois de todo o planejamento feito, haja comunicação para toda a equipe, para todo o time, para que cada um faça a sua parte para chegar
no objetivo desejado. O nome é planejamento, pelo menos para mim, planejamento é a parte mais, entre aspas, fácil. Porque depois tem que executar, né? O que você planejou. Tem que dar follow-up, tem que manter, né, todo. E aí o planejamento partindo do time, né? O time tem que se manter motivado para alcançar aquele objetivo, que é um objetivo conjunto. Fala rapidinho pra gente, Elaine, assim, como que é isso na prática, né? Planejou e aí tem ajuste no meio do caminho, né? Pelo que eu já vivi, pelo menos. A gente está numa pandemia agora, então Uhum. quem não se ajustou ainda se ajuste, porque né, o mundo é outro. Mas, assim, sobre o follow-up, né? A execução e o follow-up, o que você pode falar pra gente? Gustavo, por isso que é tão importante a gente comunicar o planejamento estratégico para toda a equipe e de forma muito clara, dizendo exatamente o que a organização espera de cada um. Porque cada um tem o seu papel na construção do negócio e de grão em grão o planejamento ele vai acontecendo. São ações diárias, step by step mesmo, assim. Lembra que a gente estruturou uma fase de plano de ação? Nessa fase, nessa etapa, são atribuídas atividades com responsáveis e com prazos. E o responsável da gestão do escritório precisa monitorar o cumprimento dessas atividades e o alcance das metas. O monitoramento ele precisa ser constante, e aí eu recomendo que ele seja mensal, para ajustar o rumo do barco, sempre que necessário. Você citou a pandemia aí, e assim, nem o melhor SWOT poderia prever uma quarentena tão extensa. Verdade. Assim, é uma loucura, né? Ninguém poderia prever uma quarentena tão extensa. E com isso as estratégias elas precisaram de ajuste ou de mudar completamente, né? E esse processo ele é muito natural e é necessário para alcançar os objetivos estratégicos. E aí é importante dizer, principalmente para a turma do direito, que a gestão ela não é sinônimo de burocracia ou engessamento, como muitas pessoas ainda pensam e têm preconceito da gestão legal. Pelo contrário, a gestão ela te dá uma visão das pedras que tem no caminho, dos buracos e dos potes de ouro que também existem ao longo desse caminho. E aí os desvios e as paradas para fazer esses ajustes, essa manutenção, elas são mais do que necessárias, né? Eu sempre recomendo também que sejam feitas reuniões trimestrais com toda a equipe do planejamento, para que cada área aponte os seus resultados, né, isso independente do tamanho, para que em conjunto essa equipe, esse time possa avaliar se as ações estão sendo efetivas ou se algo precisa ser ajustado. E também para comemorar as vitórias, né, porque quando a gente fala de reunião, a gente sempre pensa de problema, né, mas também são marcos importantes para começar a comemorar as vitórias, o alcance das metas, e cada pequeno avanço ele precisa ser compartilhado e comemorado com a equipe, né? Isso é extremamente importante. Essas reuniões também podem ser feitas em conjunto com uma consultoria externa para ajudar nessa modulação de objetivos. E, bom, vou perguntar para os dois agora, para a Meire e para o Walter. Vocês, como é que vocês dão conta, assim? A Meire dá conta de uma empresa enorme, vocês não têm noção da organização dessa pessoa. Meirelle, quando eu conheci e vi, assim, o jurídico interno organizado, eu fiquei encantado, né? E, assim, como que você dá conta, Meire, no seu caso, né, de mais de uma empresa, tem vários escritórios externos, vários assuntos. O Walter também viaja muito, né? Fica muito Vitória, São Paulo, viaja pelo Brasil todo. Como que vocês dão conta, assim, de fazer isso que a Eliza falou agora, né? De dar follow-up, fazer essas reuniões. Vocês fazem isso? Vou começar pela Meire aqui, tá, Walter? Claro. Sim, fazemos com uma sequência, né? Assim, fazemos semanal, né? Todas essas reuniões. E o engraçado é que quando eu assumi o departamento jurídico interno, eu fiz um planejamento. Legal. Escutando vocês falarem aí, eu agora entendo que eu fiz e fiz muito bem feito, inclusive, né? Eu acho que isso, inclusive, me ajudou a seguir até essa organização,
saber mapear as dores, montar estratégias de atuação ali, né, para a gente sanar essas dores e principalmente comemorar as pequenas vitórias, né, como a Elisa falou. Então a gente comemora também as pequenas vitórias, é uma cultura nossa. E um ponto muito importante é que a gente não trabalha sozinhos, né? É preciso ter uma equipe que sonha junto com você, uma equipe que te abraça, uma equipe que entenda o que você fala, né? Um time que está ali, que nós somos unidos e cada um sabe o nosso propósito e eles vestem a camisa e eles sonham também junto comigo, né? Isso é muito legal. Então, é importante, o que eu faço também de que traz muito resultado é compartilhar com a equipe qualquer tomada de decisão que eu venha ter, sabe? Eu compartilho isso com eles, com todo o time. Eu mostro para o time o resultado do jurídico com frequência, né? Eu trago todos os resultados, né? Então, isso faz com que eles percebam a importância do trabalho, a importância do planejamento, a importância de ser autogerenciável, né? Porque, igual o Walter tem essa experiência, ele não fica no escritório dele o tempo todo, ele viaja muito. Então, você tem que ter esse time autogerenciável. Então, essa união de fatores faz caminho para o sucesso. Excelente. Só um comentáriozinho rapidinho antes de você falar, Walter. Eu até dei um Google aqui rápido. É um livro da Disney que eu não estava lembrando o título. Eu acho que é O Jeito Disney de Encantar os Clientes ou de Ser Feliz. Que ele fala muito do ritual Acho que é o jeito Disney de ser. de ser, alguma coisa. Eu li o livro, mas não lembro do título. E tudo eles comemoram, assim, né? A Elisa falou alguma coisa, você também falou agora, que assim, comemorar as pequenas vitórias. As grandes, todo mundo comemora, mas aquelas pequenas vitórias, do tipo, conseguimos fazer um relatório impecável. Tivemos um elogio aqui da Meire em tal assunto. Então, isso, eu também não vou saber dizer qual é a pesquisa, mas os cães aprendem 5 vezes mais com reforço positivo do que com reforço negativo. Imagina, né, o nosso time, né, os seres humanos e os advogados que gostam de receber um elogio também, né? Mas voltando para a pergunta, Walter, como é que você faz aí, cara? Pra você cuidar de tudo e Então, manter o planejamento estratégico funcionando. pois é. Eu fico nesse eixo aí São Paulo e Vitória obrigatoriamente, né? E outros quando precisa. Eu tentei montar uma estratégia. É óbvio, né? Eu falei que eu fiz tudo no make yourself ali, né? Mas depois eu contratei, óbvio, né? Um profissional mais qualificado do que eu, né? Que não é a Elisa ainda, infelizmente, mas é um profissional muito bom. Mas a gente já E vai deixar ele, o telefone aqui obviamente... embaixo. Exatamente, vou deixar o meu arroba aqui embaixo para você. Não, eu já tive a oportunidade de estar com ela sabe disso. Eu saí de lá maravilhado, né, com tudo que ela me falou. Eu falei isso para ela, então posso falar aqui ao vivo. Eu contratei uma pessoa à época, né, e aí, óbvio que com um terceiro, com uma pessoa exclusivamente que pensa nisso 24 horas, foi muito melhor para a gente. E nesse momento que eu precisei estar São Paulo Vitória, a gente traçou uma estratégia de eu viajar sempre no mesmo dia, né, da semana. Como, por exemplo, eu sempre tento viajar na segunda noite, inclusive já fui algumas vezes com o Vinícius, né? Já vim algumas vezes com o Vinícius para São Paulo e volto sempre no mesmo dia. Eu tento me organizar para isso. Para quê? Porque no dia que eu viajo, a gente faz uma reunião para definir como vai ser a semana na minha ausência, né, física. E aí a gente define como vai ser a semana, já pega os resultados da semana anterior, né, o que é mais pontual e necessário, e eu fico fora e me utilizando de tecnologias, de vídeo, como a gente está fazendo aqui agora, WhatsApp, telefone, enfim, para poder ir controlando. Mas o que me tranquiliza muito é que minha equipe é muito boa, especialmente os que ficam lá na minha área, no escritório, abraçaram o planejamento estratégico, como vocês muito bem falaram. Todas sabem da importância, sabem da necessidade do planejamento. Eu dei função para cada uma, né? Falei, olha, a sua é essa, para que eu não precise ficar tendo que me preocupar com pequenas coisas que não é mais necessário. Então, assim, o retorno vem, o feedback vem, eu gosto muito quando elas me mandam feedback. Eu cobro, sou um cara muito tranquilo, mas cobro, né? Porque se eu precisar pedir e cobrar, eu mesmo faço. Então, assim, eu acabo deixando muito livre, mas também cobrando quando necessita. Confesso que eu peco um pouco nesse vamos curtir, né, as pequenas vitórias. Eu acho que eu preciso melhorar um pouco nisso. Afinal, vocês três falaram e eu confesso que eu não faço as grandes vitórias. A gente comemora muito as pequenas. Eu acho que eu tenho que melhorar um pouco nesse sentido. Óbvio, né, que eu parabenizo, faço festa, tá, mas eu acho que é um pouco mais do que isso. Até porque eu já vi a tabelinha anual da Elisa, né,
de comemorações e muda funções e tal. Eu achei que ele é maravilhoso, preciso implementar. Então, eu faço assim, esse trajeto São Paulo-Vitória, eu me organizo para que nada fique faltando e me utilizo muito de tecnologia, muito. Excelente. Bom, vamos falar um pouquinho de cliente, né? Esse tema, clientes em geral, né? Walter, vou continuar com você então. Quero ver agora, hein? Você é membro do... Uma bola ligeiramente quadrada aí para você. Vamos ver como é que você Redondinha. mata essa. Você é membro do Tribunal de Ética e Disciplina, né? Sim. E a OAB tem suas particularidades com relação à publicidade. Eu confesso que é muito obscuro, muitas vezes, o que pode e o que não pode. A gente fica um pouco... Tô falando como advogado, assim, a gente fica um pouco sem saber o que pode e o que não pode. E aí, assim, o que você sugere? O que você, na sua opinião, o que é mais pacificado, né? Sobre as formas de publicidade. O advogado que quer dar a cara a tapa, como a gente está fazendo aqui um pouquinho, por onde você sugere que ele comece e o que não deve fazer também, né? Bom, eu faço parte do Tribunal de Ética, que já tem uns 2 anos, quase 3 que eu estou lá. Confesso que quando eu comecei lá eu também sabia pouquíssimo sobre isso. Eu acho que a gente estuda a ética só para não fazer besteira e para passar na prova da OAB, né? Eu acho que isso aí é o que todo advogado faz. 10 A gente pontos se dedica garantidos na muito, prova da OAB, é só exatamente. decorar o código de ética. São 10 questões, então a gente tem que estudar aquilo ali, depois a gente não lê mais e pelo menos, olha, não faça isso para você não se enrolar. Então, assim, quando eu entrei lá eu sabia pouquíssimo. Hoje eu sei bastante por questão de julgar, né? De estar junto lá. E eu gosto muito de falar para os advogados, seja os novos e já mais atuantes, que a única publicidade que é certa que não vai te dar problema é o você sabia, é o famoso você sabia. É o famoso você ouviu dizer, você sabia, você viu aquela decisão, aí você pode publicar onde você quiser, no seu site, no seu Instagram, no seu Facebook, sem problema nenhum. Essa é a única que nunca vai te dar problema. As demais, aquela famosa resposta do advogado, depende, né? Depende como você coloca, depende como você entrega, depende a forma que você se porta. Como, por exemplo, a gente pode muito bem fazer um vídeo no YouTube, como isso aqui vai para o canal de vocês, explicando uma tese maravilhosa, um tema maravilhoso, e no final eu posso virar e falar, então, se você precisa disso, me liga, meus dados estão aqui embaixo e tal. Você acabou de estragar todo um vídeo aí de 10, 20, 30 minutos que você estava fazendo. É algo mínimo, minucioso, mas que pode sim te trazer um problema. Se você falasse, procure um advogado da sua confiança, você não teria problema nenhum. Então, vocês entendem a dificuldade que é a publicidade na advocacia, né? Muitas vezes a gente tem lá o nosso site bonito, maravilhoso, e que uma hora alguém vai olhar e falar, aquele pequeno detalhe ali incomoda. Então, assim, eu confesso que eu tenho uma mentalidade muito aberta com relação à publicidade. Eu acho que a gente tem que evoluir muito, mesmo estando lá no Tribunal de Ética. Óbvio, né, que eu sigo o Código de Ética nos momentos que eu julgo, mas eu entendo que a gente tem que evoluir muito, tanto que a gente tem algumas questões que a gente cobra do Conselho Federal, tá, com relação à publicidade, algumas consultas que a gente faz. Óbvio também que eu não quero que vire nos Estados Unidos, né, com outdoor na rua, que eu acho que não é bom. Muitos advogados acham que vai ser legal, mas vai virar assim, um domínio dos mais ricos sempre. Então não é bom. É bom para quem tem muito dinheiro. Exato. Então, assim, não é bom essa publicidade extrema, não é bom. Eu tenho certeza absoluta disso. E então, assim, mas é óbvio que eu acho que a gente tem que evoluir muito nesse ponto. Eu acho que o advogado do futuro sabe que ele vai utilizar cada vez mais as redes sociais. O advogado do futuro também sabe que um pequeno detalhe ele pode estragar toda uma publicidade, mas se a gente não fizer nada também, infelizmente a gente perde aí para quem sabe fazer ou faz de forma velada, enfim. Então eu tenho essa visão no Tribunal de Ética. Eu sou advogado, além de estar no Tribunal de Ética, eu sou advogado, eu faço minhas postagens, faço meus vídeos da forma que eu acho correta. Assisto de vocês também, acho maravilhoso e parabenizo tudo que vocês fazem nesse momento que vocês promovem aquele evento que vocês promoveram lá no final do ano, lá na cobertura do hotel, enfim. Eu acho que isso é maravilhoso, é levar conhecimento. Óbvio, exalta o nome do escritório, mas é para ser exaltado mesmo. Até porque a gente tem que mostrar o que a gente faz, tem que mostrar a qualidade do serviço. Tudo isso que a Meire falou, por exemplo, um bom escritório tem que fazer, né? E não vai ser uma publicidade, e vamos ser honestos, né? Não é publicidade que vai deixar advogado nenhum rico. O que vai deixar advogado rico é a qualidade do trabalho dele, é o que o cliente vai falar dele, é o que o outro advogado vai falar dele, né? Então, assim,
O cara pode ser o melhor publicitário do mundo e ele nunca vai ser um excelente advogado se ele não tiver conhecimento de causa, né? Eu gosto de brincar assim, você falou bem, sai da faculdade com N, né, matérias, a gente entende muito do negócio ali, que eu digo é do direito, né, do direito material. A gente não entende de negócio. Então, da mesma forma, se o cara quiser entender muito de publicidade, eu vou ser um excelente divulgador, eu vou falar bonito, eu vou fazer oratória, palestra, seja o que for. Se no momento que for para valer ele não tiver ali o básico do direito, não souber, ele não vai para lugar nenhum. Então, assim, o bom que faz divulgação muito ou pouca, ele vai ser bom. O ruim que faz uma excelente divulgação nunca vai ser bom. Então, por isso que eu sou um cara que eu acho que a publicidade é muito importante, tem que evoluir, e não acho que a publicidade vai deixar ninguém rico, enfim, é o meu pensamento. Tem até uma frase assim, né? Faz diferença quem faz sentido. Eu acho que isso Exatamente. também. Excelente. Essa eu não conhecia não, Meire. Posso usar? Posso Pode copiar? usar. Aí eu vou falar assim, ó, tem uma frase que eu não sei de onde que eu tirei não, mas tem uma frase assim. Elisa, e assim, considerando essas restrições todas da OAB, eu imagino que é uma pergunta que os advogados que você dá consultoria aí perguntam, né? O que fazer, assim, sobre como eu vou me posicionar no mercado se eu não posso fazer muita coisa, além disso que o Walter falou. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, a minha primeira orientação é a gente dar um passo para trás e entender que marketing jurídico não é publicidade. Essa é uma confusão muito comum de acontecer. O marketing, ele tem um conceito muito maior, que sinteticamente significa entender o seu mercado de atuação. E para você se posicionar, você precisa primeiro saber qual que é o seu mercado. Premissa básica, número 1 aí de posicionamento. Quem são os seus clientes? Qual é o perfil? O que eles contratam? Quanto que eles estão dispostos a pagar? O que eles entendem como valor agregado? Só a partir desse estudo prévio que você pode partir para a publicidade, porque sem essa base técnica, o risco de cometer erros é muito grande. E o seu posicionamento e a sua publicidade, ela vai te levar para um caminho que você talvez não queira. Então, esse é o primeiro passo. E aí, eu quero trazer um pouquinho alguns pontos de reflexão baseado nos 4 P's que foi muito difundido por Kotler, que é uma das maiores, era e é ainda um dos maiores especialistas de marketing do mundo, que são os 4 P's, que significam produto, preço, praça e promoção. Então, primeiro, reflita sobre o seu produto. O que você vai oferecer de serviço para o seu cliente? Como que ele vai ser executado? Ele realmente gera algum valor para o seu cliente? Depois a gente passa para a praça, que significa o seu cliente. Quem ele é? Qual é o perfil? O que ele tem necessidade de contratar? Onde que ele mora? Qual a escolaridade? Qual é a faixa etária do seu cliente? E aí depois você pode partir para precificar, que também é uma dúvida muito comum de todos os profissionais, que é a precificação. Eu acho que de 10 perguntas, assim, 5 são no mínimo de precificação. E aí pega as referências da OAB e começa a destrinchar quanto que o seu cliente está disposto a pagar por esse serviço que você delimitou lá no seu produto. Quanto que os seus concorrentes diretos e indiretos estão praticando no mercado? E, gente, é inegável dizer a quantidade de escritórios que a gente tem hoje. Então, dizer que a gente não tem concorrente, que os escritórios não são concorrentes, ficou lá em 1910. Hoje a realidade é outra. E a gente precisa saber como é que o mercado se comporta. E aí a gente chega, enfim, à promoção, que é a publicidade de fato. Como é que você vai atingir o seu público-alvo? Qual é o investimento que você vai ter e qual é o risco dessa publicidade?
Depois dessas reflexões e avaliações, você tem condições de construir um modelo de negócio para poder se posicionar no mercado e atingir o seu público-alvo. E aí fazer a avaliação dos investimentos de tempo e dinheiro e dos riscos para compor a sua decisão de posicionamento. Então, para você se posicionar de forma efetiva, conheça primeiro o seu público, conheça quais são os clientes que você quer realmente atingir. Qual é o perfil de empresas, qual é o perfil de pessoas físicas. Isso primeiro é fundamental. Depois daí, a publicidade fica fácil, a precificação fica mais fácil e todos os outros elementos. Mas primeiro é ir na essência do marketing, que é conhecer o seu mercado. Gustavo, e a Eliza falou uma coisa que eu tinha pensado nisso na hora da resposta, mas ela maravilhosamente bem veio falar. Quando a gente pensa em publicidade, né, como está começando, eu gosto de separar muito duas questões. Uma, se você está fazendo publicação, vamos colocar assim, né, você está divulgando alguma coisa para cliente ou você está divulgando para você virar referência na sua área, que eu acho importantíssimo. Eu acho que essa divisão tem que ser feita. Eu, por exemplo, quando tento fazer minhas postagens, eu tento fazer no sentido de virar referência e não muito para cliente, né? Mas muita gente, e óbvio que tem canais distintos para isso. Acho que o LinkedIn, dificilmente você vai arrumar cliente no LinkedIn. Você pode arrumar cliente no Instagram. LinkedIn você faz questões mais técnicas. Outras publicações são só, olha, eu sei disso, se precisar me procura, sem precisar falar. Então é muito legal isso que a Eliza falou, entenda seu público, né? Entenda quem você quer, qual tipo de cliente, onde você quer estar, né? Que eu acho que aí sim você vai saber o que você tem que fazer e para onde você quer ir, né? O famoso para onde você quer ir. Então, eu tento fazer esse tipo de separação no momento de fazer publicidade. Inclusive, bela live de LGPD que você fez esses dias aí. Até pedi seu consentimento para te gravar aqui, com base no que eu aprendi lá com você. Eu acho assim, só complementando a resposta de vocês, tomar cuidado com o que não fazer também, né? Tem aquele caso famoso aqui das advogadas que saíram do fórum com o celular na mão dizendo, olha, conhece aquele caso, né? Se o seu cliente matar alguém ou fizer alguma coisa assim, fala para ele queimar a camisa, não fala para lavar e pendurar no varal, não. Deixa a camisa no varal. Cara, era melhor ter ficado quieto, né? Assim, só ficou famoso um lado ruim daquilo ali, né? E aí até na pandemia, assim, primeira reação nossa foi, olha, a gente não quer ser oportunista, a gente não quer se aproveitar da pandemia para vender nada, então vamos dar a mão para quem estiver precisando de ajuda. E a gente teve um treinamento com uma consultora da Adicus, acho que ela é gerente de vendas, algum cargo bem legal assim, com a Miriam. E aí eu falei assim, Miriam, eu não quero vender lenço. Ela falou assim, Gustavo, você está errado. Desse jeito, mas você está errado. O que você faz é vender lenço, porque as pessoas precisam de lenço. Então, se você está me dizendo que você não quer entregar nada que as pessoas não precisem, você está me dizendo justamente o contrário. Você não quer vender lenço para quem está sorrindo, mas se tem uma pessoa chorando, ela precisa de lenço. Então, às vezes, assim, abrir um pouco a mente para que nós somos, eu entendo que nós somos um papel de ajuda, né? Nós, principalmente da área empresarial, qual que é o nosso papel? Ajudar as empresas a fazer alguma coisa, a evitar alguma coisa, a desenvolver alguma coisa, algum produto, enfim, algum ramo de negócio. Então, assim, além do que não fazer, tem várias formas, como você falou, né, do você sabia, do consentimento e olhar por esse lado, assim, também, né? Até pra gente que é um pouco mais moderninho, assim, com essas questões, eu acho, pelo menos, eu fico um pouco assim, cara, não quero ser oportunista, não quero que ele ache que eu estou vendendo. Mas se a pessoa está precisando e você tem algo que você acredita realmente que é bom para ela, que você, no lugar dela, gostaria que alguém te ajudasse com aquilo, né? Por que não? Eu concordo plenamente. Esse papo aí dá uma série só disso, né, Eliza? Eliza vai fazer depois, gente, uma série... Inclusive, a gente vou fazer uma série só de gestão legal para aprofundar todos esses temas que a gente está trazendo e muitos outros, né? Porque assunto é o que a gente mais tem. E aí vamos para a cultura, então, né? Para a gente falar também de cultura, senão daqui a pouco o nosso tempo já foi. Meire, cultura, eu vou começar com você, porque eu não sei se as empresas são tão diferentes quanto os produtos, né? Mas você gerencia aí uma empresa tradicional, vou chamar de empresa tradicional, né? Uma administradora, e ao mesmo tempo uma startup, uma fintech.
E aí, primeiro, assim, como que é isso? Você, né, troca a chavinha ou a coisa é bem integrada? E se uma aprende com a outra, se a fintech aprende algo, traz algo da empresa tradicional, e aí alguma coisa que é e vice-versa. Legal, boa pergunta. É, tudo gera em relação ao aprendizado mesmo, né? É legal explicar que tudo começou com cartão à vista. Cartão à vista é um cartão capixaba, que foi fundado há quase 20 anos, com a experiência dos fundadores e do time em operar no setor de cartão de crédito, né, com público-alvo de baixa renda. Daí nasceu o Pag, uma fintech criada 100% do zero, há quase 3 anos, que veio trazer essa inovação de fintech, né, com a estrutura regulatória e financeira muito robusta, incluindo aí uma instituição de pagamento, uma instituição financeira e um FDIC, e ainda com potencial de crescimento muito grande, né, no mercado. As fintechs têm uma cultura muito diferenciada em relação aos bancos tradicionais. Foi preciso readaptar todo o time ao novo formato, engajar todos os times, principalmente o jurídico, essa readaptação nos trouxe uma visão clara entre o conservadorismo e o progressismo, né? Com 2 produtos ali diferentes, conseguimos replicar os aprendizados e toda aquela experiência do passado, né, com cartão à vista, ao novo produto, mas com uma pegada diferente, uma pegada de inovação, uma pegada trazendo soluções financeiras aí inéditas, menos burocracia, soluções mais intuitivas de serem usadas com custo baixo, às vezes até sem custo, né, para o usuário. Resumindo, né, a gente conseguiu extrair o que melhor proporciona a experiência para o cliente. E é legal comentar, é legal falar que com o nascimento da fintech, consequentemente, com toda essa mudança de cultura, né, de uma empresa tradicional para uma empresa voltada para a tecnologia, foi preciso também trabalhar com a mudança do modelo antigo do departamento jurídico, né, para acompanhar toda essa pegada aí da tecnologia. Afinal, a gente estava inserido num ambiente 100% digital, com a aplicação aí de metodologias ágeis, utilizando-se de análise de dados para tomada de decisão, trabalhando com diversas tecnologias, e isso nos fez sair da zona de conforto, né? Que o advogado que não gosta de analisar dados, né? Que não sabe, enfim, então fez a gente sair daquela zona de conforto e nos impulsionou para uma reestruturação do formato do jurídico interno. Então, hoje, eu digo com propriedade, né? Que todo time, ele já é um jurídico sem gravata, um jurídico 4.0. De acordo com a camisa aí, De acordo com a maravilhosa. camisa, exato, de acordo com a camisa. São pequenas campanhas, e aí, que voltando ao assunto anterior, né? Pequenas campanhas e comemorar pequenas vitórias, né? Por isso que a gente simboliza isso de alguma forma, né? E aí a gente agora é um jurídico 4.0, um jurídico que acompanha toda essa evolução, toda essa inovação, né, no mundo do direito. Perfeito. E você falou uma coisa aí que é o advogado saber mexer no Excel, assim, né? Saber mexer numa planilha. A gente dá muitos cursos lá no escritório e sempre que chega alguém novo, a gente tem que repetir alguns cursos, porque mesmo que às vezes venham de já profissionais que já estavam advogando por conta própria ou que estavam em algum outro escritório um pouco mais tradicional, não é tão comum ainda. A gente percebe isso. O que pra gente é super comum, acho que pelo fato de ter a Eliza desde sempre também, né? A gente coloca assim, análise de caso, a gente abre uma planilha. Qual é o fato? Quais são as provas? Quais são os nossos argumentos? A gente começa, né? A gente trabalha com um monte de sistema. Então, essa visão de que o advogado, né, é só um pedacinho, acho que você falou lá em cima, né? É só um pedacinho da técnica, é o básico. O Walter falou a mesma coisa, né? Não adianta fazer aquela propaganda toda e na hora de entregar o resultado a pessoa não tem conteúdo. Então, só achei legal aí o comentário. E com relação aos escritórios, Meire, assim, a cultura do escritório, você lida com vários e de diversos locais do Brasil, né? Vocês têm assuntos, vamos falar assim, vocês têm assunto no Brasil inteiro, né? Isso faz alguma diferença para você, assim, na hora para quem está assistindo a gente, assim, o advogado que quer se posicionar melhor para ser visto melhor por um jurídico interno como vocês? A cultura do escritório faz diferença? Vocês procuram alguém com um determinado perfil? Boa pergunta.
essa resposta complementa a anterior, né? Quando a gente fala assim de mudança do mindset, né? Mudança de cultura. Então, o PAG, ele nasceu com uma identidade, né? Nossos valores e culturas são muito claros. A gente acredita no nosso potencial, no nosso formato de trabalho e para onde que queremos chegar. Então, esses valores precisam estar alinhados, né, com os valores dos nossos parceiros. Então, se buscamos um produto de qualidade que atenda o nosso público-alvo, né, se utilizamos a melhor tecnologia aí do mercado, temos times multidisciplinares, tá, gente? O departamento jurídico também tem times multidisciplinares. E, de novo, fazemos análise de dado para tomada de decisão, temos KPIs muito bem estruturados e buscamos medir aí o tempo todo o desempenho do jurídico em busca, né, de melhores práticas. Consequentemente, buscamos também um parceiro que entenda o que estamos falando, né? Que entenda a nossa língua e que tenha especial engajamento para ser, além do nosso suporte jurídico, mais um parceiro do negócio. Perfeito. Ô, Gustavo, é muito legal isso que a Mary está falando, porque aqui em São Paulo, óbvio, né, a gente tem algumas empresas que têm o jurídico interno e graças a Deus as que têm, né, meu Deus, as que não têm é um sofrimento, especialmente no momento de implantar um programa de LGPD, enfim. E só que a gente convive ali com o jurídico e muitas vezes a gente não ouve ele falar exatamente o que ele quer de um advogado, o que ele pensa, porque o dia a dia vai acontecendo e você gosta da pessoa, né, independente da forma que ela é, você vai suportando, vamos colocar assim, né, do jurídico para o advogado. Mas é muito legal ouvir isso do jurídico, porque ela fala o seguinte, olha, óbvio, né, que ela é inovadora, né, ela tem uma cabeça muito atual, né, o jurídico tem gravata, enfim. E você entrar numa empresa onde o jurídico é um advogado muito mais antigo, que você vira para ele e fala assim, vem cá, qual o controle dos processos que você tem aí? Ele me tira uma caixa com várias pastas de arquivo e fala, tá aqui meus processos, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então tem o inverso também, entendeu? Tem um escritório que é muito inovador, né? Eu não sou muito fã dessa palavra, enfim, mas que age, né, utilizando vários sistemas, a tabela de Excel tá ali, mas geralmente tem outros sistemas que te dão relatórios, enfim. E quando você vai para dentro de uma empresa, a empresa é extremamente conservadora, o jurídico é extremamente conservador. E o inverso também machuca um pouco a gente, sabe? Ela, obviamente, se ela for para um escritório onde o advogado ali não sabe mexer em sistema, não pensa em jurimetria, não pensa em essas coisas, eles vão sentir dificuldade ou não vão nem contratar. E o inverso acontece, a gente chega num lugar, às vezes, ou a gente muda eles, ou eles não vão mudar a gente nunca, né? Ou a gente pega e vai embora. Então, assim, é muito legal ouvir do jurídico, que é muito inovador, que quando se depara com quem não é conflitante e não dá certo, né? Não contrata, enfim, não tem jeito. E aí é muito legal a fala da Mary sobre equipe multidisciplinar, né? Que eu acho que é uma das chaves do sucesso para toda a organização, né? Colocar as pessoas certas nos lugares certos, fazer o mapa de competências e extrair o melhor de cada um. Não adianta pegar aquele profissional tradicional que não sabe mexer no Excel, por exemplo, para fazer uma jurimetria. As coisas não conversam e é muito bacana ter perfis diferentes porque isso aumenta a produtividade da equipe e aumenta o engajamento. Perfis diferentes só tem a contribuir para um time, né? E a diversidade de competências faz com que o resultado final seja muito melhor. Exato. Imagina eu colocar o meu advogado do consultivo para montar uma apresentação analisando planilha de Excel, montando gráfico. Ele vai chorar. Realmente, tem que ter esses times multidisciplinares. Inclusive, no nosso departamento de jurídica interna, a gente tem até um responsável pelo Analytics, né? A gente tem essa pessoa lá. Então, a gente entende muito que é muito importante essa análise de dados no direito para a gente consiga os melhores resultados. Excelente. Tem isso que você falou, Elias, de colocar as pessoas certas. Dessa vez eu lembro qual é o livro, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Eu lembro do exemplo do Tiger Woods, que eles falam lá. Tiger Woods é aquele super famoso do golfe, né? E ele tem uma tacada que é a melhor de todas, assim, a disparada melhor, que é a tacada longa dele. E aí e ele é ruim nas pequenas, quando chega perto do buraco ele erra um pouco, assim, ele fica um pouco abaixo da média, inclusive. E o que ele mais treina é o que ele é muito bom.
porque ele fica tão bom naquela que compensa os pequenos erros que ele tem depois chegando perto, né? Então esse exemplo assim do Tiger Woods, o cara que é né, é o Tiger Woods, quem não conhece, pesquisa aí quem é o Tiger Woods. E isso esse livro é a base de um teste do Gallup, que é justamente descubra os seus pontos fortes. Se você é bom eu adoro tecnologia, eu assim, adoro o sistema BI, essas coisas todas, analytics, mas tem gente que não gosta, tudo bem, a gente precisa dessa pessoa que não gosta também para fazer uma outra função dentro do escritório, e a outra pessoa que gosta de tecnologia vai cuidar da tecnologia. Tem cliente que se eu falar de Power BI, de alguma coisa assim, isso é o quê? Outros já falam, caramba, mas vocês, advogados, fazem isso? Né? E aí um elogio que não é elogio. Nossa, vocês nem parecem advogados. Aí eu fico assim, caramba, era pra eu ter Verdade. gostado disso, mas, pô, né? Mas, Elias, a gente está indo pro final aqui. Vou pedir para você passar uma geral, antes de fazer uma última pergunta para cada um, mas passar uma geral, assim, do que a gente falou aqui hoje, em especial para os advogados que estão assistindo a gente aqui, querem implementar um pouquinho de gestão, começar a utilizar essa ferramenta aí tão essencial, né, tão fundamental. O que você pode pincelar ou alguma coisa que eu deixei passar batido aqui, que não vieram nas perguntas antes? Bom, vocês sabem que eu penso em fluxograma, né? Então eu vou seguir uma ordem que faz sentido na construção do pensamento. Inicie a sua trajetória conhecendo o seu propósito, né? O seu perfil, os seus valores, o que você espera da sua carreira e do seu negócio. Isso é fundamental para todo o resto. Isso vai te dar base, né? E para sair do campo abstrato e para o mundo real, faça realmente um bom planejamento estratégico, independente do seu tamanho, independente de quantas pessoas que tem, ou se você é sozinho, faça o seu planejamento estratégico. Inclusive se você é só você. Eu fiz o primeiro planejamento estratégico pessoal que eu fiz tem uns 2 anos. A gente tem surtos um pouco recorrentes, já abrindo um pouco aqui, e nesse momento, eu tenho alguma coisa desencaixada. Sabe quando você percebe que tem alguma coisa desencaixada na vida? E eu percebi que tinha uma coisa desencaixada na vida e fui fazer o meu planejamento estratégico pessoal. E daí surgiu o meu pitch, os meus objetivos estratégicos e todo o meu plano de ação que eu monitoro até hoje. E foi um resultado muito legal e quem convive comigo sabe exatamente as mudanças que aconteceram nos últimos 2 anos por conta desse planejamento estratégico pessoal que eu fiz. E depois do planejamento estratégico, você tem condições de fazer o diagnóstico, né? Nesse processo, você vai fazer o diagnóstico, vai traçar os seus objetivos e vai monitorar resultados. Então, essas etapas são fundamentais. Planejar, diagnosticar, planejar e medir, né? Então, você tem condições de montar o seu modelo de negócio. Depois do negócio planejado, a sua vida planejada, quando a gente está falando de organização, é claro que a gente não faz nada sozinho. E aí entra a cultura. A cultura envolve você saber como é o seu time, como as relações serão construídas, como será o relacionamento interpessoal, qual é o clima desejado, se você tem um perfil mais tradicional ou mais descontraído, quais são as regras do jogo, quais são principalmente os papéis e responsabilidades de cada um, porque o seu time é a sua base. Então, você precisa entender quais são as necessidades desse time, o que eles almejam e, principalmente, se eles estão de acordo com o propósito que você estabeleceu lá na fase 1. O Walter citou, quando ele fez o planejamento estratégico, né, que o planejamento estratégico ele serve para identificar quem fica e quem não fica, porque esse diagnóstico de propósito, ele precisa ser claro para que as pessoas comprem a ideia. Se você constrói um modelo e que uma ou outra pessoa não se encaixa, é melhor que ela diga, isso não é para mim. E entenda isso, então precisa de clareza. Fazer essas etapas vai ser um divisor de águas na vida do seu escritório e na sua vida também.
para o time é muito importante que você tenha clareza, compartilhe as informações. Isso gera cooperação e evita, sabe, primeiro, a fofoca de corredor e aquela coisa, eu acho que pode, eu acho que não pode, porque você não tem clareza. Então, para montar uma cultura forte, um time forte, a transparência é um desses pilares. Bom, depois desse norte definido e de uma boa equipe, você vai para os seus processos internos, que é a controladoria que a gente falou e que a Meire falou com tanta excelência aqui para a gente. Estabeleça quais são as suas ferramentas de gestão e como elas serão utilizadas. Existem informações relevantes para você tomar boas decisões, saiba extraí-la da sua operação. E aí a controladoria, ela não serve só para você não perder um prazo ou para te lembrar da audiência que você tem semana que vem e que você ainda não avisou seu cliente dessa audiência e ele pode ter marcado uma viagem para o mesmo dia da audiência, inclusive, né? Casos assim acontecem, né, turma? Uhum. Às vezes mesmo avisando 2 anos antes. Acontece. Gente, e aí os processos internos vão ajustar o seu fluxo interno para que você avise o cliente, por exemplo, com 2 anos, com 1 ano, com 6 meses, 3 meses, 2 semanas antes, para que esse ruído não aconteça, né? Então, a controladoria, ela serve principalmente para te dar informações úteis e de qualidade sobre o que está acontecendo no seu escritório, né? É a controladoria também que vai te permitir monitorar a produtividade, o desempenho do seu time e facilitar com que você tome ações proativas na condução dos seus casos. Então, uma coisa que a gente tem lá na FAS, por exemplo, é relatório de processos parados. Processo que está parado há mais de 3 meses tem alguma coisa errada. Porque a gente tem um ritmo de condução de processos próprio, que foi validado com o cliente. Então, se eu passei por esse processo, eu extraio informações de qualidade e eu consigo agir de forma proativa. Com um caminho bem estruturado até aqui, você tem condições de captar mais clientes. Os clientes percebem que você saiu do lugar comum e que tem condições de entregar serviços de qualidade. Você consegue mostrar para ele, depois dessa construção de identidade, propósito, equipe, estrutura, processos internos, que você é diferente. Ele consegue enxergar o seu diferencial. E, além disso, é importante, como a Meire disse algumas vezes aqui para a gente hoje, seja parceiro. Jogue junto com o cliente, entenda o que ele precisa e seja acolhedor. E, principalmente, demonstre segurança técnica para o seu cliente. E aí, se esses passos forem bem seguidos, o resultado financeiro é uma consequência. Ele é uma conta de resultado. E um bom profissional também pode te ajudar nesse processo, né? Porque como vocês, né, não foram treinados a gerir, então nesse momento, até que as coisas comecem a rodar de forma automática, um bom profissional pode te ajudar nesse processo. E é Excelente. engraçado, Gustavo, que isso, assim, a Elisa falando, parece algo tão óbvio, né? Assim, mas, gente, é óbvio que eu tenho que tratar meu cliente bem. É óbvio que eu tenho que dar retorno. Mas, meu amigo, 90% não faz. 90% não liga, 90% não age proativamente. 90% fala assim, oi, tudo bem? Seu processo andou. Quando a gente faz reunião, né, às vezes a gente fala coisa tão óbvia, assim, fala assim, olha só, a gente tem um sistema lá no escritório que acompanha os processos, ele faz a leitura automática. Se o andamento lá no Tribunal de Justiça andar o nosso sistema vai saber. Cara, mas isso é óbvio. Assim, isso todo escritório tem que ter. Aí o cliente vira e fala, é mesmo? Vocês têm isso? Assim, não vai nada acontecer sem eu ficar sabendo? Isso não, óbvio que não. Nem a gente sem ficar sabendo também. E o cliente fala, nossa, realmente, vocês são diferentes. Eu falo, meu Deus, isso é o básico do básico. Todo mundo tinha que ser assim, né? Quando você é 1% mais, já é aquele diferencial absurdo. Então, assim,
fazendo um planejamento onde você vai ser 70% mais, 80% mais, a diferença é absurda. E advogado que não faz, não consegue entender isso até o momento que começa a fazer. A Mas Eliza... sabe que... Fala aí, Eliza. Mas Quer falar de sabe você que mesmo. um diagnóstico pela experiência, né, é que isso acontece porque sai da zona de conforto, Walter. Vocês passam 5 anos na faculdade aprendendo a fazer petição. E só. E aí, quando você precisa, você vai para o mercado, vem para a vida real, formei e agora? Eu tenho, inclusive, um workshop que eu dou nas faculdades de Direito, e um dos temas é esse, formei e agora? É porque as pessoas não sabem o caminho que vão seguir. E aí precisa pagar conta, abrem os seus próprios escritórios, e, cara, ele só aprendeu a peticionar. E quando ele precisa gerir, é uma dificuldade muito grande, porque sai da zona de conforto. Sai totalmente do que ele foi acostumado a fazer durante 5 anos. Né? Então, isso é uma das principais causas de que a gente fica ainda surpreso que a grande massa, né, tem dificuldade para dar retorno e tal, porque isso gera desconforto. Isso gera aquele algo que você vai precisar fazer. Ainda bem que a gente está passando por um processo de transformação, né? E isso me deixa muito feliz de ver essa evolução na advocacia. O machucar já começa na missão, visão e valores, vamos ser honestos, né? Para iniciar a missão já começa a doer. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Quais são os seus valores? Você já começa. Vê no outro site aí o que tiver ali, a gente usa também. Quantas vezes eu já escutei isso? Mas não, pelo amor de Deus, a gente tem que ver a nossa missão, a nossa visão. O que a gente... eu sou inovador. Mentira, eu só uso Excel. Se quer, você sabe que existe outro... Não, meu, você não é inovador. Mas sabe que essa etapa de construção da carta de valores, ela é a que mais demora no processo de planejamento estratégico, porque ela realmente precisa fazer sentido para todo mundo. E é revista, né? E vai mudando, né? A missão, ela não tem essa característica de mudar, porque ela é o DNA, né? É aquilo que você nasceu para fazer. A visão, ela é renovável, né? O que você pode fazer é dar uma roupagem mais moderna para sua missão ao longo do tempo, como a gente fez lá na FAS, né? Mas a essência, o nosso DNA não muda. Legal. Perfeito. Eu ia comentar, Elias, da espera justa. Eu tive a oportunidade, há uns bons anos atrás, de trabalhar lá no Starbucks, né, fora do Brasil, e aí eles têm manual para tudo, tem, assim, como contar o dinheiro, acenda a luz, apague a luz, tem manual para tudo. E uma das coisas que eles falam lá é assim, o cara entrou na porta, faça contato visual. Chegou na fila, já, assim, vai renovando a espera. Né? Eu tinha mais exemplos assim, de como eu trabalhei já em empresa de autopeça, era assim, sabe quando você deixa o carro na empresa e o cara fala assim com você, pode vir buscar na quarta, e ele não fica pronto na quarta? É melhor você dizer, vem buscar na sexta, faz uma surpresa e fica pronto na quinta, do que atrasar de quarta para quinta. E a Eliza me ensinou que o conceito, o nome disso é espera justa. E aí quando você falou, Walter, de ligar para o cliente e dizer seu processo andou, uma coisa que a gente implementou e que parece bobo, assim, mas não é para o cliente, para o cara que precisa saber que você tem. Porque não basta a gente estar fazendo o nosso melhor. Se a gente não comunica isso, e às vezes é ligar para dizer assim, olha só, estou te ligando para dizer que o seu processo não andou. Estou te ligando para dizer que não tem nenhuma novidade. Estou te ligando para dizer que eu não consegui ainda o contato com aquele sindicato, ou com, sei lá, qual é o assunto. Mas até esse retorno, né, de você explicar, olha, estou tentando, não teve andamento ainda, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui. Enquanto a gente não faz isso, não tem como o cliente saber, né? Mas bom, vamos empacotar aqui para o final, senão a gente vai fazer outra live, provavelmente, né? Que assunto não falta. Esse assunto é o mais legal, né, gente? Esse assunto é o mais legal. Fala sério. É o mais legal. Sem dúvida nenhuma. Foi o que tomou mais tempo, a gente está debatendo mais, sem dúvida nenhuma. Mas deixa um conselho final aí, vocês três, além de todos que vocês já deixaram, mas se tiver que escolher um, assim, para quem está assistindo isso, por onde começar, o que vocês deixam de principal aí? Meire, começa você, por favor? Boa. Bom, eu acho que conselho é sempre muito difícil a gente dar, né? Mas a mensagem que eu deixo é o seguinte:
seja um entusiasta, né? Um profissional multidisciplinar. Você não precisa saber de tudo, mas que você ao menos tenha o conhecimento e expande os seus horizontes, né? Vá em busca de inovação, tenha criatividade e, principalmente, não ter medo da tecnologia. Tem muito advogado que tem medo da tecnologia, então vamos ter a tecnologia aí como a nossa aliada. E assim, é importante mencionar que o direito ele vai mudar mais nos próximos 5 anos do que mudou nos últimos 200 anos, né? Sem dúvida. O advogado que quiser se destacar nesse mercado tem que adquirir novas habilidades que serão essenciais para o seu sucesso. Então, acho que essa é a mensagem. Ter empatia, tudo que vocês estavam falando aí, a gente precisa ter empatia com os nossos clientes, então trazer a melhor experiência, né? E isso não é difícil, tá, gente? Tudo que a gente fala aqui não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil fazer. Perfeito, obrigado, viu? Walter, Obrigada. o que você deixa pra gente? Olha, o que eu gosto muito de falar, seja qual for o tempo que o advogado tiver de advocacia, é que ele faça tudo o que ele puder para ele agregar valor ao nome dele, à imagem dele, a ele. Porque nós somos nossa imagem, a gente não pode... Nós somos nossa como é que eu posso dizer? O outdoor do advogado é ele mesmo, né? A roupagem do advogado é ele mesmo. Então, assim, tudo que ele puder fazer para agregar valor para ele, eu acho que os advogados têm que fazer. Óbvio que no início, né, a gente faz ali uma clínica geral, né? Atua em todas as áreas que puder, porque precisa pagar as contas, né? Mas, assim, eu acho que aos poucos os advogados têm que ir dizendo para onde ele quer, sabe? Eu prefiro essa área, essa eu vou deixar um pouco mais de lado. É importante você saber um pouco de tudo, claro. Você precisa saber conversar, né? E, assim, mas vai direcionando a carreira para uma área onde você possa ser referência. Sabe aquele músico que toca um pouquinho de cada e ele não é ultra especialista em nada e nunca vai ser chamado para banda nenhuma? Porque, ele toca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não, vamos chamar o cara ali que é super especialista. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você definir uma área que você gosta, um tema que você goste, algo que te atraia, que você tenha pleno domínio, você vai ter tanto valor, você vai ser um advogado de tanto valor, que o seu preço, assim, vai ser indiferente. Qualquer preço que você colocar, o seu valor vai ser muito maior do que isso e você vai ter muito cliente. É isso. Maravilha. Obrigado. E Eliza, por fim, o que você deixa aí pra gente? Quando algumas pessoas perguntam por quê, outras perguntam por que não. E ter um olhar diferente sobre o que é comum hoje pode mudar o rumo da sua carreira. Então, busque conhecer exatamente o que motiva, e eu não estou falando de dinheiro, porque todo mundo precisa pagar conta, isso é o comum, né? Mas estabeleça metas e seja fiel aos seus valores. E, principalmente, busque ferramentas de gestão para te ajudar a desenhar o seu caminho. Que Tem excelente. mais uma dica, Gustavo. Pois não. Faça o planejamento estratégico. Sim, procure um profissional de sua confiança, né? Procure um profissional de sua comece com confiança. o planejamento estratégico pessoal. Isso. E aí vai desenvolvendo o restante. Eu acho que essa última fala aí de dar um conselho foi mais uma mentoria, né? Porque foram 3 falas totalmente diferentes e de muito valor, né? De muita valia, assim. Então foi mais uma mentoria mesmo aí que vai com certeza agregar muito a quem terá a oportunidade de assistir esse nosso vídeo. Maravilha. Pessoal, olha, muito obrigado. Não tenho nem como agradecer aqui, além de dizer muito, muito, muito obrigado mesmo por dedicar o tempo de vocês aqui. Eu aprendi várias coisas aqui hoje. Tenho certeza que, principalmente os advogados que estão mais no início de carreira, que, né, às vezes enxergam esses assuntos que a gente falou aqui como coisas de grandes escritórios, aqueles prédios inteiros de São Paulo, e não é nada disso. Espero que a gente tenha conseguido passar esse conteúdo, que é o objetivo. Não é ficar na teoria, não é vender serviço, é assim, cara, pega um pouquinho do que você aprendeu aqui hoje e pratica, assim, bota na prática, né? O ótimo é inimigo do bom, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas muito obrigado de verdade, Meire, Walter, Eliza, e eu vou convidar vocês de novo para outras lives. A hora que você quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, até mais. Um abraço, tchau. Tchau.